Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem aí, tá? E vamos dar continuidade aí, estamos na sexta aula, tá? Eu vou estar corrigindo a atividade número 4, tá? Pra gente tá dando sequência aí à nossa matéria, ok? Então vamos lá então. Então, admitindo um diâmetro D de uma peça de ANSI 420, fixa por parafuso de diâmetro externo 10 milímetros e passo de 0,75 milímetro, material 4820. O conjunto é submetido a uma carga brusca à tração de 5,25 toneladas força, tá? Então, como o exercício anterior, nós temos duas perguntas aqui para ser resolvidas. Eu tenho a letra A, tá? Qual o diâmetro da peça para que resista à carga com segurança? Então, a primeira coisa que nós vamos calcular é o diâmetro da peça, certo? Então, esquece os dados do parafuso e vamos focar apenas na peça, tá? Então, aqui do lado esquerdo de vocês, eu coloquei aí o que eu busquei no enunciado sobre a peça. Eu sei que a peça é feita de ANSI 420, tá? Que está aqui no meu enunciado aqui em cima, ó, peça de ANSI 420, certo? Carga brusca, que está aqui no meu enunciado também, certo? Tração, por que tração? Porque ele está fixo, submetido a um peso, não é isso? Então ele está tendendo a tracionar a peça, tá? E aqui nós temos a força, que é 5,25 toneladas força, que nós não podemos deixar como toneladas. Então nós trabalhamos com kgf. Transformando para kgf dá 5.250 kgf, que ele foi retirado daqui do enunciado também, certo? Então aqui o que eu faço aqui? Eu pego o que eu quero, né? O que ele está pedindo aqui? Qual o diâmetro da peça? Então o diâmetro da peça é o que eu quero, certo? Então vou colocar aqui, ó, o D, que representa o diâmetro, igual a uma interrogação, certo? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar naquele formulário de vocês lá que nós montamos, certo? Qual que seria a fórmula para achar o diâmetro? Diâmetro é igual a raiz de 4 vezes a área dividido por π, certo? Essa é a fórmula, tá? Não tem o que fazer, certo? Então aqui eu sei que o 4 é uma constante, a área nós não temos e o π é uma constante. Então para nós aqui só fica faltando achar a área para poder estar resolvendo aqui o diâmetro, certo? Então a área eu sei que eu vou jogar para cá, a área eu vou pegar no formulário, aquele mesmo formulário que tem várias fórmulas lá, nós vamos colocar aqui, ó, a área é igual a força dividido pela tensão, que é a nossa tensão admissível, certo? Ok? A força aqui nós temos, então já substitui aqui embaixo, que é 5.250, sempre em kgf, tá? A tensão eu não tenho, então eu vou fazer o que? Eu vou puxar para cá e vou puxar do meu formulário também. O que é a tensão? É a nossa tensão admissível, que é a tensão de ruptura dividido pelo fator de segurança, certo? Então, tensão de ruptura nós vamos tirar da tabela 1, certo? Que aí eu vou olhar o quê? O meu material, certo? Com a minha tensão, que é tração, certo? Então, material com tração vai ficar um valor de 6.700. F é o que? É o fator de segurança. Eu vou sair da minha tabela 3, que aí eu vou relacionar o material com a minha carga, certo? É um material duro com a carga brusca. Então, fica o valor de 9 buscando na tabelinha 3, certo? Então, minha tensão admissível fica sendo 558,33 kgf por centímetro quadrado. Esse é o valor da minha tensão admissível. O que eu vou fazer? Vou retornar para cá e vou colocar embaixo da tensão admissível. 558,33. Então, minha área é igual a 5.250 dividido por 558,33. Minha área fica sendo 9,4 centímetros quadrados. Então, encontrei a área, certo? Encontrando a área, eu volto para a fórmula do diâmetro. Tá? Eu vou substituir ela aqui embaixo. O diâmetro é igual a 4 vezes 9,4 dividido por π, certo?
Então, diâmetro é igual a raiz de 37,6 dividido por π. Diâmetro é igual a raiz de 11,97 e o diâmetro fica sendo igual a 3,46. Cheguei no que eu estava perguntando, acabou a nossa conta, certo? Então, a letra A está aí, diâmetro igual a 3,46 centímetros, ok? Então, nós vamos ter a segunda pergunta agora. Qual é a nossa segunda? Quantos parafusos são necessários para que resista a carga com segurança? Então, agora nós esquecemos a peça e vamos calcular apenas os parafusos, certo? A peça nós já achamos o diâmetro, agora vamos atrás de quantos parafusos vão ser necessários, tá? Então, vou descer aqui mais um pouquinho, certo? Então, aqui o que eu fiz? Eu peguei também a mesma coisa do enunciado lá em cima, tá? Só que aqui é só do parafuso. O SAI 4820, que é o material do parafuso. Carga brusca, que é válido tanto para a peça quanto do parafuso, certo? Porque é um conjunto, a peça fixada por parafuso, certo? Tração, porque está puxando, então o parafuso está tendendo a tracionar. A força é a mesma força também, tá? Que está segurando o conjunto. Então, 5,25 toneladas, que vai ficar 5.250 kg força. Diâmetro externo, tá, do parafuso, que é 10 milímetros, que é igual a 1 centímetro. Sempre lembramos, nós sempre trabalhamos em centímetros, tá? A unidade de medida, kgf e centímetros. Então, nós sempre temos que transformar. O passo é 0,75 milímetros. Também temos que transformar para centímetros, então fica 0,075 centímetros, ok? E aqui eu tenho o QT. O que seria o QT? A quantidade de parafusos, certo? Que é isso que eu quero encontrar, tá? Então, se a gente puxar no nosso formulário lá, que eu pedi para vocês anotarem a fórmula da quantidade de parafusos, está aqui em cima, ó. Quantidade de parafusos é igual a força dividido pela força de cada parafuso, tá? Então, a força que nós temos, né, que é 5.250, que é a força do conjunto completo, tá? Agora, o que eu preciso achar? A força de cada parafuso, quanto cada parafuso resiste. Então, a fórmula para a força dos parafusos, como vai ficar? Eu puxo esse cara para cá, ó. PP é igual a área vezes a tensão, tá? Essa é a fórmula. Então, o que nós temos aqui? A área eu não tenho lá, certo? E nem a tensão. Então, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que pegar essa área, vou puxar para cá e vou achar primeiramente a área. A área é igual a π vezes diâmetro interno do parafuso ao quadrado dividido por 4, certo? Π é uma constante, diâmetro interno eu não tenho, 4 é uma constante. Lembrando da aula anterior, que para achar o diâmetro interno, qual fórmula que nós temos? Diâmetro interno é igual ao diâmetro externo menos o passo, certo? F significa passo. Então, diâmetro interno é igual, diâmetro externo nós temos lá, que é 1, sempre colocar em centímetros, tá? Não coloque em milímetros. Então, é 1 menos o passe, é 0,075, que está aqui sempre em centímetro. Então, nosso diâmetro interno vai ficar sendo 0,925, certo? Então, consegui encontrar o diâmetro interno. Então, vou voltar aqui para me calcular a minha área. Substituir ele aqui, a área é igual a π vezes 0,925 ao quadrado dividido por 4, ok? Então, o que eu fiz aqui? A área é igual a 2,69 dividido por 4, certo? A área vai ficar sendo 0,67 centímetros quadrados, tá? Então, minha área aqui é em centímetros quadrados, certo? Beleza? E aí, achei a área. Vem aqui e substituo. Força é igual a 0,67, que eu peguei daqui e substituí, vezes a tensão. A tensão ainda não tenho, então o que eu fiz? Joguei aqui para baixo. Vou calcular a nossa tensão admissível, certo? Então, nossa tensão aqui é igual a tensão de ruptura dividido pelo fator de segurança. Tensão de ruptura sai da tabela 1, nosso fator de segurança da tabela 3. Então, puxando na tabela 1, eu vou relacionar aqui para achar esses 6.900,
o material com o tipo de tensão. Então, o material 4820, sempre lembrando que é do parafuso, esquece a parte da peça. E a tração, tá? Cruzando as duas informações, nós na tabela 1 vamos ter esse valor, certo? Fator de segurança. Um material 4820 é um material duro, com uma carga brusca. Então, vai nos dar o valor de 12. Então, 6.900 dividido por 12, tensão admissível é igual a 575 kgf por centímetro quadrado, certo? Achando aqui a tensão, volto aqui, ó. Então, substituo. Então, minha força de cada parafuso é igual a 0,67 vezes 575, que cada parafuso vai resistir 385,25 kgf, certo? Achando esse valor de quanto cada parafuso resiste, eu vou jogar na fórmula. O total que eu tenho aqui, a quantidade de parafusos, é igual o total da força, que é 5.250, dividido por 385,25, certo? Quantidade de parafusos é igual a 13,63 parafusos. Ou seja, para a sustentação dessa peça são necessários 14 parafusos, ok? Qualquer dúvida, pode me chamar pelo zap aí, que eu tiro, tá? E vou passar mais uma atividade hoje para vocês, ok?